Olá, riquezas! Hoje é dia de mais um vídeo no canal e o assunto de hoje é para falar sobre fundos de investimentos. Hoje a gente vai falar de uma forma mais geral, explicar como é que funciona, para que serve, como investir, como ganhar, como escolher, etc e tal. E aí, posteriormente, eu venho falar mais especificamente de cada um dos tipos de fundos de investimentos, que é interessante, porque, gente, é bastante conteúdo para dar mais detalhado, para explicar melhor. É bom que venha com separadinhos, assim, senão vocês vão ficar cansados de ficar ouvindo aqui eu falar de fundos de investimentos. Então, o que são os fundos de investimentos? Eu vou tentar explicar contando uma historinha do que aconteceu na minha vida. No terceiro ano de escola, eu fui a tesoureira da turma, eu era quem cuidava, administrava do dinheiro lá, da turma, para nossa formatura no final do ano. Então eu arrecadava o dinheiro dos meus colegas, administrava aquele dinheiro e decidia como é que a gente ia fazer, quais os serviços que a gente ia contratar, qual era o melhor, qual era o mais barato. Eu administrava aquele dinheiro e decidia quais eram as melhores opções para fazer com aquele dinheiro da turma. Os fundos de investimento seguem essa mesma lógica. Os meus colegas são os investidores que têm o dinheiro para colocar no fundo. Eu sou a gestora de investimentos que organizo, administro, escolho onde eu vou investir o dinheiro de acordo com o regulamento do meu fundo. E as coisas que eu tinha que escolher para nossa formatura são onde o gestor vai decidir colocar o dinheiro dos investidores. Deu para entender mais ou menos o conceito geral de como é que funciona? E os fundos de investimento são uma boa opção para quem não tem muita grana para começar a investir. Por quê? Você vai ter uma grana menor que não te dá acesso a certos investimentos individual, se você fosse investir diretamente. Então você entra nesse grupo, que o grupo tem unidos venceremos, né? Mais dinheiro, mais gente colocando dinheiro lá, então o montante é maior. Isso dá acesso a mais diversificação, a novas opções de investimentos. Então você entra com a sua graninha lá, participa de tipos de investimentos que você não teria a possibilidade se fizesse isso sozinho. Quando você vai investir no fundo de investimento, você está participando com cotas. Então, por exemplo, você escolhe um fundo e esse fundo tem cotas de R$5. Você vai investir com R$5.000, então você recebe 1.000 cotas. Com o tempo, a ideia é que essas cotas se valorizem. Então, você vai continuar com as suas 1.000 cotas, se você não comprar mais, porém, ela pode estar valendo R$7 agora. Então, seu dinheiro se valorizou. No fundo de investimento, você não decide aonde você vai investir, qual é o melhor investimento. A sua decisão é tomada antes de escolher o fundo, na hora de decidir onde você quer investir o seu dinheiro. Porque tem vários tipos de fundos de investimentos e os principais são fundos DI, fundos de investimento em renda fixa, fundos de investimento em ações e fundos multimercados. Vou falar um pouquinho de cada um aqui, mas lembrando que eu volto a falar mais profundamente em alguns outros vídeos para vocês entenderem melhor. Então, o fundo DI, fundo de investimento DI, é um fundo que vai ficar atrelado à taxa CDI. Então, ele vai ficar muito próximo ali à rentabilidade do CDI. Eles têm normalmente características de curto prazo e também oferecem alta liquidez. Liquidez, lembrando, é aquela facilidade que você tem de tirar o dinheiro no momento que você precisar. Então, geralmente, esses são os que oferecem maior liquidez. Fundos de renda fixa nada mais é do que investir em renda fixa. Então, você não decide quais são os tipos de investimento em renda fixa que o fundo vai colocar. Você vai saber que aquele fundo vai trabalhar apenas com investimentos em renda fixa. Então, fique ciente de que aquele título não pode investir em outro tipo de investimento se não for renda fixa. Fundos de investimento em ações, também, imagina onde eles investem em ações. Se você decidir por um fundo desse, saiba que esse fundo vai trabalhar com renda variável, não vai ter parte nenhuma em renda fixa, porque ele não pode fazer esse tipo de investimento. E também, é como a gente sempre fala, a renda fixa tem um pouco mais de segurança, mais tranquilidade. A renda variável é aquele perfil mais arriscado. Então, assim, na hora de você escolher, é identificar como que é o seu comportamento, qual é o seu perfil de investimento para decidir qual fundo você vai entrar. Temos também o fundo de investimento multimercados. Aí sim, esse une um pouquinho de renda variável com renda fixa. E aí a porcentagem, a proporção de cada um desses tipos de investimento dentro do fundo já está pré-definido quando você vai ler o regulamento do fundo. Então, eu vou colocar tanto e tanto. E também tem umas regras aí que regem que eles não podem ultrapassar esses valores definidos. Assim, tanto de renda fixa, tanto de renda variável. Então, seguindo assim, quanto mais agressivo o seu perfil, quanto mais você buscar rentabilidade, você vai decidir, por exemplo, por renda variável, multimercados. Quanto mais conservador, um fundo DI, um fundo de renda fixa. E qual é a vantagem de investir em fundos de investimento?
Bom, você vai ter alguém lá para administrar para você os investimentos. Então, você não vai se preocupar qual é o que está rendendo mais, como é que a gente vai jogar o dinheiro aqui e tal. Não, você está pagando, né? Vou falar loguinho das taxas que você vai pagar. Você está pagando para alguém cuidar do seu dinheiro, tá? Você já leu, né? Já escolheu o fundo com consciência, já sabe onde você colocou o seu dinheiro. Então, a partir daí, você joga nas mãos do gestor e ele faz o trabalho para você. E essa pessoa é qualificada para cuidar do seu dinheiro. Ela tem que ser aprovada pelos órgãos reguladores, então ela tá lá, ela sabe o que ela tá fazendo, então isso é uma vantagem. Você tem uma quantidade de dinheiro que se você fosse investir sozinho, buscar essa alternativa no mercado, você não ia ter acesso. Então você pega um montantezinho do seu dinheiro e consegue colocar no fundo de investimentos que trabalha e tem acesso pela quantidade de pessoas que tem lá dentro, colocando esse dinheiro a tipos de investimento que você não teria. Então você acaba tendo maior possibilidade de diversificar o seu patrimônio, acesso a diferentes tipos de investimento com uma quantidade de dinheiro menor. Gente, e esse gestor, o interesse dele é que você ganhe dinheiro. Porque quanto mais o fundo lucrar, mais você ganha, mais ele ganha, mais investidores entram. Então é benefício para ele, é de interesse dele também que o fundo se valorize e que você ganhe dinheiro. E aí falando sobre os custos de investir em fundos de investimentos. Então tem 3 custos. Taxa de administração, que é aquele dinheirinho que você vai pagar uma porcentagem anual para que o gestor consiga administrar o seu dinheirinho lá e garantir para você a rentabilidade. Tem a taxa de performance, e essa taxa de performance não são todos os fundos que possuem, então isso na hora de você escolher, na hora de você ler o regulamento, saiba se tem ou se não tem. Então é um valor cobrado para naqueles fundos que eles excederem a taxa que eles previamente acordaram com vocês. Então, se o fundo vem mostrando uma rentabilidade de 20%, é isso que você viu na hora de investir seu dinheiro, ele vai te garantir aproximadamente 20%. É isso que ele disse que vai tentar trabalhar para fazer a rentabilidade do seu dinheiro acontecer. Se ele passar de 20%, por exemplo, qualquer taxa a mais de 20%, que era o que ele estava garantindo, ele vai cobrar uma taxinha a mais. Então, assim, é vantagem que você pague essa taxa de performance, porque significa que você recebeu mais do que você estava esperando, mais do que o fundo tinha dito que poderia lhe dar. E, claro, o imposto de renda. Aqui entraria várias regrinhas para a gente falar sobre o imposto de renda. Tá? Tem come-cotas, tem umas coisas mais específicas, eu não vou me aprofundar muito aqui, vou criar um vídeo separado também, volto aqui para mostrar para vocês mais detalhadamente, mas só para vocês estarem cientes que fundos de investimento têm sim incidência de imposto de renda. Vou deixar aqui também um link de um vídeo que fala sobre fundos de investimentos imobiliários, que também é uma boa alternativa de investimento, então se você ainda não assistiu ou não sabe o que é, ou ficou curioso para saber como é que faz, acesse o link que eu vou deixar aqui, que também é uma outra alternativa de investimento muito bacana. Gente, para fazer esses investimentos, acessa uma corretora onde você já tem conta, tem listas de fundos de investimentos, lá você vai encontrar todos os detalhamentos de cada um, acessa, lê, se informa, entenda e perceba o que tem a ver com você nesse momento. Lembrando assim, o fundo de investimentos ideal para você é aquele que vai de acordo com o seu perfil de investidor, aquele que tem a ver com seus objetivos no momento e também, o importante olhar é a taxa de administração. Assim, quanto mais trabalho o gestor tiver para administrar esse dinheiro, de escolher o investimento, onde ele vai colocar, o que ele vai fazer, maior é a taxa de administração. Então, normalmente, por exemplo, fundos de investimento multimercados, é normal ele cobrar um pouquinho mais de taxa de administração do que um fundo DI ou um fundo de renda fixa. E aí eu vou deixar uma tabelinha aqui na tela para você ver uma média, para você ter noção na hora de pesquisar sobre os seus fundos de investimento, se eles estão cobrando uma taxa absurda ou uma taxa mais ou menos real e possível para os fundos que você deseja investir. Mas esses valores, essas taxas variam muito, porque existem muitos fundos de investimentos disponíveis no mercado. Então é bacana você ter uma ideia de quanto poderia ser cobrado, mas é uma base para você se guiar. Esse é o vídeo de hoje para explicar para você sobre fundos de investimentos. É uma ótima alternativa, bacana para quem quer começar, para quem quer diversificar ou para quem não tem muito conhecimento, já quer começar a investir. Mas não se esqueça de ter paciência na hora de pesquisar sobre o fundo. Cada um tem um detalhezinho diferente, tem um comportamento diferente. Mas eu espero que esse vídeo já tenha te ajudado a ter uma ideia mais ou menos. Eu volto aqui com mais explicações sobre cada fundo. Deixe um comentário aqui embaixo se você quer saber mais sobre algum fundo específico, que daí eu dou prioridade pro vídeo, venho correndo compartilhar com vocês. Dê um joinha aí se isso foi útil pra você. Não deixe de se inscrever no canal se você chegou aqui só pelo título. A gente tem 2 vídeos semanais sobre educação financeira para enriquecer esse país. Compartilhe com os amigos essa informação para enriquecer esse povo. Um beijo gigante e a gente se vê no próximo vídeo.